Você sabe o que é manutenção centrada em confiabilidade? Esse, sem sombra de dúvidas, é um dos assuntos mais falados no meio da gestão da manutenção. Porém, existe uma grande confusão sobre o que de fato é a manutenção centrada em confiabilidade. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, aqui é o Jonathan da Ingeteles e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre manutenção centrada em confiabilidade. Então, se você tem interesse nesse tema, eu sugiro fortemente que você se inscreva no nosso canal e deixe um like nesse vídeo, porque nós vamos fazer uma série de vídeos sobre manutenção centrada em confiabilidade. E para que você não perca nenhum e o YouTube te notifique quando esses vídeos saírem, se inscreva no nosso canal. Bom, o que é a manutenção centrada em confiabilidade? A manutenção centrada em confiabilidade é uma política de manutenção, é uma estratégia de manutenção, que ela define quais são os tipos de manutenção que nós vamos fazer visando um objetivo global. Qual que é o maior objetivo da manutenção centrada em confiabilidade? O objetivo global da manutenção centrada em confiabilidade é reduzir o LCC, Life Cycle Cost, custo do ciclo de vida do ativo. Esse é um objetivo global. Existem vários outros objetivos, mas essa é uma forma de nós medirmos se a manutenção centrada em confiabilidade está desempenhando um bom trabalho ou não. O que é o LCC? O LCC é o seguinte, é a soma de todos os custos do ciclo de vida do ativo. Então você vai pegar todas as fases do ativo, desde o momento de projeto, que é ali desde a primeira vez que se cogitou a hipótese de ter aquele ativo trabalhando dentro da empresa, até a fase de projeto, até a fase de desenho, instalação. Aí você trabalha o comissionamento, depois operação e manutenção, até a fase final de descomissionamento e descarte. Então esse é o LCC. O objetivo principal é reduzir esse gasto. O LCC é a soma de todos esses custos. Então se você tem uma manutenção centrada em confiabilidade, você vai ter um LCC baixo, tá? E a principal diferença entre a política de manutenção centrada em confiabilidade e as políticas comuns de manutenção que a gente encontra na maioria das empresas é a parte de normalização. A manutenção centrada em confiabilidade ela é baseada em normas, duas normas principais. Primeira norma, a norma SAE JA 1011 e a norma IEC 60300/3-11. Essas duas normas são as normas principais que tratam o assunto manutenção centrada em confiabilidade. Ela te dá todos os requisitos e pré-requisitos para que você possa trabalhar com a manutenção centrada em confiabilidade. Bom, vamos entender melhor o que de fato é a manutenção centrada em confiabilidade. Em meados de 1970, as Forças Armadas Americanas elas começaram a estudar uma forma mais barata e mais prática de se elevar a confiabilidade dos ativos e reduzir o seu custo do ciclo de vida. E quando a gente fala elevar a confiabilidade, entende-se também elevar disponibilidade, elevar segurança, elevar produtividade e reduzir o custo total desses ativos durante o seu ciclo de vida. A partir daí, eles traçaram uma estratégia que é estudada e disseminada até hoje, principalmente pela NASA, as próprias Forças Armadas Americanas, as maiores empresas e indústrias do mundo, principalmente do ramo de energia e petróleo, usam a manutenção centrada em confiabilidade pelas particularidades das operações. Eles definiram o seguinte: nós temos a manutenção centrada em confiabilidade, ela se ramifica em 4 principais braços. O uso da manutenção corretiva, o uso da manutenção preventiva, o uso da manutenção preditiva e manutenção detectiva e o uso da manutenção proativa. Sabendo que eu tenho esses 4 tipos de manutenção para aplicar, agora eu vou estudar o meu processo e definir quando eu vou aplicar isso. É aí que começa toda a parte de estratégia. Primeira estratégia é o seguinte: eu vou estudar o meu processo e vou dividi-lo em sistemas. Uma vez que eu dividi o meu processo em sistemas, eu vou pegar os meus ativos e definir a função de cada ativo dentro do meu sistema. Uma vez que eu defini a função que cada ativo desempenha dentro do meu sistema, eu vou traçar níveis de criticidade para esses ativos. Nível de criticidade A, B e C, onde obviamente o ativo de criticidade A é aquele mais importante, o B tem importância intermediária e o C é o menos importante. Feito isso, eu vou traçar o meu FIMEA. O que é o FIMEA? O FIMEA é uma análise dos modos e efeitos de falha do meu processo. Então, a partir daí, eu vou traçar quais ativos eu tenho dentro do meu processo, de acordo com a sua função.
quais são as falhas que podem impactar na função desse ativo, como que essas falhas elas surgem, como que eu enxergo essas falhas, que são os modos de falha, e quais são os efeitos, quais são as consequências dessas falhas. A partir daí, eu vou determinar um número de RPN. O RPN é um indicador, é um número de prioridade e risco. Com esse RPN, eu sei qual que é o nível de prioridade para eu tratar aquela falha dentro do meu processo e não deixar com que ela aconteça. Então, eu tenho que traçar ações preventivas e preditivas de acordo com que eu reduza a chance de ocorrência daquela falha, eu reduza a severidade daquela falha ou aumente a chance de detecção daquela falha. A partir daí eu vou traçar ações com base nesses 4 braços que eu falei da manutenção centrada em confiabilidade. Dessa forma, o foco da manutenção centrada em confiabilidade não é o ativo, é a função do ativo, a função que ele desempenha dentro do processo de produção. Então, eu tenho que garantir que esse ativo esteja desempenhando a sua função e entregando o produto que seja ao final do processo e não o foco na tarefa, o foco no ativo. Essa é a principal diferença da manutenção centrada em confiabilidade para a manutenção comum. E a manutenção centrada em confiabilidade, sem sombra de dúvidas, é uma das estratégias de manutenção mais baratas de se aplicar. Óbvio que é uma estratégia de manutenção que não é só o departamento de manutenção ou um gerente isolado, um coordenador isolado que vai conseguir atuar, tem que ser um conjunto, tem que ser toda a estrutura da empresa que tem que estar envolvida. A nível de resultados, a médio e longo prazo, a manutenção centrada em confiabilidade é aquela que te dá uma redução de custos maior, e quando eu falo custo, não é só o custo da manutenção, mas é o custo do ciclo de vida do ativo. Eu não vou falar muito de custo do ciclo de vida do ativo nesse vídeo para não ficar um vídeo muito longo, então se inscreva no nosso canal para quando o nosso próximo vídeo sobre LCC sair você ser notificado. Então eu tenho a redução do custo da manutenção, o custo do ciclo de vida do ativo e a garantia da confiabilidade que o meu processo vai continuar operando, sendo que uma vez o meu foco principal não é mais o ativo, é a função daquele ativo. Então, através de várias estratégias que eu mapeei, visando eliminar as falhas, né, que eu encontrei no meu FIMEA, e também mapear os modos de falha que eu também encontrei no FIMEA, aí sim eu vou definir como que eu vou tratar cada ativo. Uma vez que eu sei como que eu vou tratar cada ativo de acordo com o tipo de manutenção que ele merece, aí sim eu passo a ter um custo bem menor. Então eu vou deixar aqui uma tabela para você entender quais são as principais diferenças entre a manutenção centrada em confiabilidade e a manutenção comum. Então nós temos 3 colunas, a primeira coluna é a característica, a segunda é a manutenção tradicional e a terceira é a função. Qual que é a diferença de cada característica de uma para outra? Primeiro, o foco. Como eu falei, o foco da manutenção tradicional na maioria das vezes é no equipamento, em manter o equipamento. Na manutenção centrada em confiabilidade isso muda, o nosso foco é manter a função do equipamento. Então, um dos pontos mais importantes da manutenção centrada em confiabilidade está na determinação da função do equipamento, bem como o mapeamento das suas falhas e o mapeamento dos seus modos de falha. Então, aqui no link, aqui embaixo da descrição, vou deixar um artigo para você entender melhor como que a gente faz isso através do FIMEA. Nesse link você vai encontrar um artigo e uma aula sobre FIMEA. Se você tem interesse sobre esse assunto, não deixe de clicar nesse link. Segunda característica é o objetivo. O objetivo da manutenção tradicional é manter o equipamento. Da manutenção centrada em confiabilidade é preservar a sua função. A atuação da manutenção tradicional é no componente. Já da manutenção centrada em confiabilidade é no sistema. As atividades de manutenção na manutenção tradicional sempre é do estilo da seguinte forma. O que pode ser feito? Da manutenção centrada em confiabilidade é o que deve ser feito. Dados. Na manutenção tradicional, nós temos pouca ênfase em dados. Na manutenção centrada em confiabilidade, é crucial que nós tenhamos dados. Então, muita ênfase em dados. Documentação. Na manutenção tradicional, sempre a gente encontra um nível de documentos reduzidos. Na manutenção centrada em confiabilidade, é obrigatório e sistemático a criação e revisão desses documentos. Metodologia na manutenção tradicional ela é empírica, com base em tentativa e erro.
Na manutenção centrada em confiabilidade, isso é estruturado. A gente pode se basear em metodologias tanto estatísticas, quantitativas, para poder definir o que vai ser feito. O que a manutenção tradicional combate? A deterioração do equipamento. Na manutenção centrada em confiabilidade, trata-se a consequência das falhas. Na manutenção tradicional, nós não temos normalização a nível internacional. Na manutenção centrada em confiabilidade, nós temos uma normalização. Então, nós vamos nos basear em normas. Priorização na manutenção tradicional é inexistente. Na manutenção centrada em confiabilidade é por função. Então, essas são as principais diferenças entre a manutenção tradicional e a manutenção centrada em confiabilidade. Então, relembrando, quais são os objetivos da manutenção centrada em confiabilidade? Reduzir o custo do ciclo de vida do ativo, elevar-se a confiabilidade, elevar a disponibilidade, eliminar as falhas ainda em estágio inicial daqueles equipamentos de criticidade A, mapear os modos de falha e fazer apenas aquilo que deve ser feito e não aquilo que pode ser feito, mitigar os efeitos das falhas e trabalhar sempre visando a não ocorrência da falha a partir do ponto de vista da consequência da falha, porque nós sabemos que o maior custo da manutenção não está na atividade de manutenção em si, está na consequência da falha. Então, a manutenção centrada em confiabilidade visa sempre trabalhar o efeito, no caso, as consequências da falha. Se você tem interesse em saber mais sobre manutenção centrada em confiabilidade, é importantíssimo que você conheça o FIMEA. É uma das principais metodologias base da implantação da manutenção centrada em confiabilidade. O FIMEA, análise dos modos e efeitos de falha, vai te dar toda a noção do nível de função do equipamento, quais falhas o seu processo está suscetível, como essas falhas surgem, quais são os efeitos, como que você vai priorizar essas falhas a nível de como você vai colocar mais energia, mais tempo, mais recursos para não deixar com que essa falha aconteça. Então é importantíssimo que você entenda o FIMEA. Por isso, aqui no link da descrição, você vai ter um artigo e uma aula sobre o FIMEA. Como que você faz o FIMEA de modo prático e rápido. Se inscreva no nosso canal para que você possa sempre estar atualizado quando nós lançarmos novos conteúdos como esse. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.